Bem, vamos para a primeira questão que está na sua AT. Tá? A primeira questão que está na sua AT, está colocada aqui, é quando você... Vou ler a questão, tá? Dois corpos são feitos do mesmo material condutor, com a mesma massa, com o mesmo formato esférico. São carregados respectivamente com mais 3Q e menos 5Q, inicialmente. São colocados em contato, sem nenhuma interferência do meio externo e depois separados. Qual será a sua carga? Qual será a carga de cada um e por quê? Tá? Então, aqui você vai aqui na aula 2 de eletricidade, tá? De eletrização, e essa questão está na questão resolvida da página 21. Portanto, essa questão está aqui, a página 21. Tá? Então, vamos analisar ela. Está aqui a resolução. Então, você encontra essa questão na página 21. Anote aí no seu caderno, enquanto estou colocando aqui, então a página 21, tá? Onde você encontra a questão número 1. Tá? Então, ele diz o seguinte: um corpo esférico A, eletrizado com carga mais Q, é tocado no corpo B, de mesmas dimensões de A, eletrizado com a carga menos 2Q. Após alguns instantes, os corpos são separados. Qual é, então, a carga de cada corpo? Então, ele coloca aqui a resolução. Quando os corpos se tocarem, haverá transferência de cargas de um para o outro, de maneira que a carga total do conjunto será igual à soma de mais Q e menos 2Q. Assim, a carga total do conjunto será de menos Q, porque a carga se preserva, né? Dividida igualmente entre os corpos, uma vez que os dois têm as mesmas dimensões. Portanto, quando você separa, a carga de cada corpo será menos Q sobre 2. O que ele fez foi uma média aritmética, tá? Ele tem um corpo aqui com mais Q, ele tem um corpo aqui com menos 2Q, você juntou os dois, quando você juntou os dois, você tem a carga somada, tá? Então, você tem mais Q menos 2Q, que dá igual a menos Q, desculpa aqui, deixa eu voltar aqui, que dá menos Q no total, tá? Menos Q no total. Quando você separa as duas cargas, obviamente eles vão ficar com as cargas iguais, porque eles são corpos idênticos, aí você vai ficar cada um com menos Q sobre 2. Você pode fazer dessa maneira, mas você pode fazer de outra maneira também, que é a média aritmética, ou seja, você pega mais Q menos 2Q dividido por 2, a soma dividida por 2. Então, você vai já ter diretamente menos Q, porque mais Q menos 2Q dá menos Q sobre 2. Você já encontra a resposta direta. Então, vindo aqui para essa daqui, você tem mais 3Q, como muita gente fez já essa questão, menos 5Q dividido por 2, média aritmética. Então, você tem menos 2Q dividido por 2, cada uma das cargas vai ficar com menos Q. Tá? E por quê? A segunda pergunta seria por quê? Porque as cargas são distribuídas na hora que elas são tocadas. Os corpos são metálicos, então as cargas são distribuídas. Então, esse menos 2Q que você tinha inicialmente, que é o mais 3Q menos 5Q, você tem a carga total de menos 2Q. Realmente, menos Q desse corpo e menos Q desse corpo aqui. Beleza? Então, gente, eu espero que você coloque aí na sua AT, beleza? Está na página 21. Então, vamos para a próxima questão. A próxima questão é uma questão que é parecida com o que está com o livro, mas não é igual. Então, a gente vai envolver o vídeo que a gente viu em sala de aula. Quem perdeu a aula, infelizmente, não viu o vídeo, né? Mas o que é dado na série triboelétrica
no livro, tá? Então, na série triboelétrica do livro, tá aqui em eletrização, tá lá para cima, tá aqui na página 16, tá? Então, coloque aí que a solução dessa questão envolve a página 16. A página 16, ele diz o seguinte, que na série triboelétrica você tem a relação de vários elementos aqui. E cada um que você atrita o de cima com o de baixo, o de cima fica positivo e o de baixo negativo. Tá? Então, no caso dessa questão, a gente vai atritar a seda com o vidro, a seda está embaixo, vai ficar negativo, o vidro vai ficar positivo. E vai atritar a seda com ebonite. Então a seda vai ficar positivo e a ebonite vai ficar negativo. Muita gente errou isso aqui, tá? Muita gente errou isso aqui. Porque quando eu estava lendo, ele diz o seguinte, caso seja esfregado um bastão de vidro com seda, então a gente já sabe que o vidro vai ficar positivo e a seda vai ficar negativa, né? E depois o bastão de vidro seja colocado em contato com o corpo metálico, então o corpo metálico vai ficar positivo porque é eletrização por contato. A eletrização por contato você encontra aqui, eletrização por contato, aqui você tem eletroscópio, tem aterramento, eletrização por contato você tem aqui, tá? Na página 20, tá certo? Então a outra página que você precisaria seria a página 20. A página 20, tá? Então a eletrização por contato, ele mostra que se você tem um corpo carregado positivamente, tá? Então você tem aqui um corpo, deixa eu botar mais para cá, para a direita. Você tem um corpo carregado positivamente, tá? Com a carga aqui. E um corpo neutro com a carga zero, tá? Ele encosta os dois corpos. Só que esses corpos são idênticos, são metálicos, né? Então, a soma das duas cargas, dos dois corpos, vai ser a mesma carga que ele tinha anteriormente, vai ser a carga aqui. Então, esse cara ficou eletrizado positivamente. Então, é o caso do vidro, aqui seria o vidro, tá? O vidro, encostando no corpo de metal. Então, seria a primeira parte, tá? Então, o metal ficaria carregado positivamente, beleza? Metal seria carregado positivamente, porque foi eletrização por contato, beleza? Agora, tem a segunda parte, que existe um ponto aqui, e o pessoal não obedeceu muito a esse ponto, porque isolado do meio exterior, ponto. Aí vem logo em seguida, seja esfregado um bastão de borracha, ebonite, com seda. Então o ebonite vai ficar negativo, porque ele está aqui embaixo. Desculpa, eu botei celulose, né? É ebonite aqui, tá, gente? Desculpa aqui. Ebonite vai ficar negativo e a seda vai ficar positivo, tá? Então, ebonite vai ficar negativo, a seda vai ficar positiva. Então, o processo é o mesmo. Agora, a grande pergunta é, e este seja colocado em contato com o mesmo corpo metálico anterior. Então, vamos ver o vídeo, tá? E depois a gente vai tentar responder essa questão. Beleza? No vídeo, ele vai atritar o bastão de vidro. Então, o vidro está carregado positivamente. E como o corpo metálico está neutro, os elétrons vão se mover para um lado, vai haver a polarização. Então, ele vai atrair, mesmo o corpo estando neutro. Então, ele está atritando, o corpo de vidro está positivo, mas vai haver atração.
Por que vai haver atração? Porque o corpo está neutro e os elétrons se movem à procura do corpo positivo. Ele não está tocando. Agora ele começou a tocar, então ele está carregando positivamente o corpo metálico. E ele está tratando mais ainda o vidro para carregar ainda mais positivamente o corpo metálico. Então é esse o processo que ele está fazendo. Ele está tratando mais ainda o vidro para carregar ainda mais o corpo metálico positivamente, porque ele está eletrizando por contato. Agora ele vai pegar o bastão de ebonite, o bastão de borracha. No bastão de borracha, assim, ele vai primeiro aproximar, ó, como o vidro está positivo e o corpo metálico está positivo, vai haver repulsão. Tá? Então ele mostrou que está carregado agora positivamente. Então esse cara não está mais neutro. Esse cara está carregado positivamente e ele provou que está carregado positivamente, já que o vidro, a gente sabe que se carrega positivamente. Agora ele está esfregando o bastão de ebonite, o bastão de borracha, e esse bastão de borracha vai ficar negativo, então vai haver atração, porque o balão está positivo. Só que a gente complementou essa questão colocando o seguinte: e se eu encostar? Então, o que muito aluno ficou meio que assustado, ou sei lá qual seria a palavra correta, é que quando você coloca o bastão de vidro no corpo metálico, o corpo metálico vai ficar positivo. Então, o corpo metálico está positivo. Beleza, não tem problema. Quanto a isso, não tem problema nenhum. Agora, quando você pega o bastão de ebonite e encosta, veja, esses corpos não são iguais, as cargas, a gente não sabe se o bastão ebonite está muito carregado negativamente, se está pouco carregado negativamente, ou se está exatamente igual e a transferência vai ser exatamente igual. Então, que esse cara vai diminuir, o seu corpo metálico vai diminuir as cargas elétricas positivas, vai com certeza. Agora, se o bastão de ebonite estiver pouco carregado negativamente, ele só vai diminuir as cargas positivas, mas vai continuar positivo. Se o bastão de ebonite estiver muito carregado negativamente, aí esse corpo metálico vai ficar carregado negativamente. E se houver uma coincidência incrível do bastão de ebonite ter sido esfregado exatamente ao bastão de vidro, a forma de perder elétrons seja igual à forma de ganhar, etc. e tal. Então aqui é que está você pensar e raciocinar. Quando você chegar no vestibular, o vestibular ele não vai querer simplesmente colocar aqui dois corpos, um corpo negativo, com a carga menos Q, encostado num corpo positivo, com a carga mais Q, para esses corpos idênticos e encostando, lógico que eles dois vão ficar neutros. Mas se você tiver esse cara, como a gente já viu na questão anterior, se a gente tiver esse cara que tiver muito carregado negativamente, no final, aqui está errado, né, gente? Vocês não podiam me corrigir, né? Aqui está errado, aqui é 2, né? Então dá menos que, tá? Desculpa aí, pessoal. Dá menos que para cada um, então dá menos que para cada um, tá, gente? Desculpa aí. Dá menos que para cada um, beleza? É isso que eu digo. Se o professor pode errar aqui nos cálculos, eu não vou exigir que você acerte nos cálculos exatamente. Você erra numa conta, vai perder a questão toda. Por isso que a questão, eu não levo muito em consideração a marcação do X. Tá? Embora no vestibular, ou no Enem, a marcação do X é porque ele não vai correr, não vai corrigir a prova subjetivamente. Tá? Mas você vê, nesse caso aqui, os dois corpos ficaram carregados negativamente. Porque a carga total é negativa. Porque esse primeiro cara, deixa eu botar outra cor aqui, esse primeiro cara está positivo, mas não está tão positivo em módulo, ele está com 3Q, esse cara está com menos 5Q. Então, lógico que a carga negativa vai ganhar. Então, aqui nesse problema, que é mais difícil, lógico que é mais difícil,
vale a sua interpretação, tá? Por isso que foi colocado para você que você não se preocupe na resposta ser correta ou falsa, porque muitos alunos vão atrás do colega, eu quero correta, eu quero a correta, eu quero a correta. Por que você vai perder ponto? Você não vai perder ponto. Eu já coloquei para você que eu quero a sua interpretação. Então, esse é o caso de não ter uma resposta correta, porque você não sabe. A resposta seria: eu não sei. Porque pode ser que o bastão de vidro esteja muito positivo e tenha carregado esse cara muito positivo, e o bastão de ebonite diminuiu as cargas positivas e ele não conseguiu eliminar as cargas positivas, e pode ser que o bastão de ebonite esteja muito negativo, que esse cara fique totalmente negativo, e como eu falei, pode ter uma coincidência incrível que a transferência deixa esse cara exatamente neutro, tá? É aí que você não encontra esse tipo de questão em canto nenhum, mas você vai raciocinar. É isso daí que é a minha briga com muitos alunos. O aluno não está acostumado a raciocinar, tá? Na hora que você pensa, você está aprendendo a aprender. E aprendendo a aprender é tudo, gente. Então vamos para a próxima questão. Essas duas questões eu vou colocar juntas, tá? Essas duas questões eu vou colocar juntas, beleza? Explique o funcionamento do eletroscópio. Eu vou abrir outra aba aqui. Ele pede para você explicar o funcionamento do eletroscópio e também a eletrização por indução. Eu vou pedir isso na prova, tá, pessoal? Agora, você não pode não saber, tá? O funcionamento do eletroscópio você encontra aqui na aula 2, em eletrização, e você tem aqui na página, deixa eu botar aqui a página, aqui você tem aqui o eletroscópio de folhas, tá? Esse eletroscópio que é giratório, a gente não está levando em consideração, não. Então, é o eletroscópio de folhas, e está na página 19 e a página 18, se eu não me engano. Então, a página 18 e 19. Então, vou colocar aqui. Aqui está na página 18 e 19, página. Então, coloque aí no seu caderno, tá? Página 18 e página 19. Você tem a explicação e você pode fazer com esmero a sua prova, porque eu vejo pessoa fazendo de qualquer jeito. Por que você não faz um desenho? Tem tanto tempo na aula. Faça o desenho, mostre que ao chegar esse corpo eletrizado positivamente, por indução, as cargas negativas sobem aqui para cima. E, obviamente, vai faltar carga negativa aqui embaixo. As duas folhas vão ficar positivas e, como o positivo repele positivo, as folhas vão se abrir, indicando que esse corpo aqui está eletrizado sem tocar. Na eletrização por indução, você vai encontrar na página, aqui você tem o aterramento. O que é o aterramento? Você pega um corpo que está carregado positivamente, você liga a Terra cede ou recebe quantos elétrons quiser, a Terra percebe que esse cara está carregado positivamente, então vai subir elétrons e vai neutralizar esse cara. Então essa é a ligação com a Terra. Se ele estiver carregado negativamente, o que acontece? Como é que são os elétrons que se movem? A gente já analisou que a gente pode dizer tanto que o elétron se move quanto carga positiva que se move. Para a gente não faz diferença nenhuma, embora a gente saiba que as cargas positivas estão presas no núcleo, num corpo rígido, né? num fluido ou no ar, não é assim. As cargas positivas se movem, tá? Numa solução eletrolítica, né? Você faz uma eletrólise, você bota sal com água e você vai ter os íons para um lado de sódio e os íons para o outro lado de cloro. Tá? Então você tem aqui a maneira de... Isso daqui é o funcionamento da Terra, tá? Da ligação do fio Terra. Né? E a eletrização por indução, deixa eu ver onde é que está. Aqui é contato, indução está aqui. Então a indução está na página
18, tá? Então, coloque lá, que está na página 18, e ele colocou somente 3 etapas, o que eu acho muito pouco. O ideal é você colocar em 4 etapas. Então, aqui você encontra na página 18, coloque aí no seu caderno, na página 18, e você tem aqui as etapas, tá? Então você pode fazer o desenho, tá, gente? Faça com esmero, é sua prova, é você. Não jogue qualquer coisa não, tá? Faça com esmero. O cara aproximou um corpo carregado positivamente, houve a polarização aqui, tá? Só que ele já está fazendo a ligação com a Terra. Então, se está fazendo a ligação com a Terra, essa subida de elétrons é instantânea, né? Esse lado de cá está todo positivo, então houve a subida de elétrons. Como esse cara estava neutro, ele ficou carregado negativamente. Então você faz agora o corte com a Terra. É muito importante esse passo. Primeiro você faz o corte com a Terra e depois você tira o corpo que está induzindo. Porque se você tirar o corpo que está induzindo agora, os elétrons voltam para a Terra, tá? Os elétrons voltam para a Terra, porque esse cara está carregado negativamente, é aquilo que a gente viu lá sobre a ligação com a Terra, tá certo? Então aqui tem os passos para você eletrizar você eletrizar por indução, beleza, pessoal? Então vamos para frente, vamos para a questão número 5, né? A número 5, ele não deu no livro, não está no livro, tá? E eu também não dei em sala de aula. Então, você precisaria raciocinar. Aí é que tá, você raciocinar, tá? Ele pede o seguinte, ele diz assim, uma esfera metálica, inicialmente neutra, portanto está equilibrada, os prótons e os elétrons, são retirados 10 elevado a 13. Podia ser retirado 2 elétrons, podia ser retirado 1, 4, 40, tá? Como a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, se fosse 1 seria só isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se fosse 2, seria 2 vezes isso. Se fosse 50, seria 50 vezes isso. Tá? Só que ele não dá no livro, e ele está aqui, na parte da lei de Coulomb. Aqui ele faz uma revisãozinha, corpo eletrizado, atrai pedaços de papel, que a gente fez em sala de aula, tá? E ele tem aqui a medida da carga elétrica. E ele colocou de forma indireta, ele colocou assim, ó. Ele colocou que 1 coulomb tem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Ora, então agora é o seguinte. Deixa eu ver qual é a página. Desculpa, gente. Deixa eu ver qual é a página aqui. A página 25, tá? Então coloquem aí que você encontra. Você vai ter que fazer uma regrinha de 3. Então aqui é a página 25. Como é que você vai fazer essa regrinha de 3? Essa regrinha de 3, para saber a carga de cada elétron, é o seguinte. Você tem que 1 coulomb tem 6,25 vezes 10 a 18 elétrons. Então, 1 coulomb tem 6,25, 6 quilhões de elétrons, tá? Mas eu quero saber qual é a carga, vamos colocar X aqui, qual é a carga de 1 elétron. Então, como é que você faz uma regra de 3 simples? Você multiplica esse por esse e você multiplica esse por esse, né? Então, você tem X vezes 6,25 vezes 10 a 18 elétrons é igual a 1 elétron, tá? Vezes 1 coulomb. Tá? Lógico que eu posso cortar elétron com elétron e eu vou ver esse cara aqui vai passar para cá dividindo, né? Então, qual é o valor de X? Qual é a carga de 1 elétron? Vai ser 1 coulomb dividido por 6,25 vezes 10 a 18. Esse cara está no denominador, então vai ser 1 dividido por isso. Então, vamos fazer na calculadora científica. Vamos ver se tem calculadora científica. Tem. Então, 6,25 elevado a 18,
e eu vou inverter, simplesmente inverter. Deu 0,000000, um número muito pequeno. Tá? Então, para a gente expressar esse número muito pequeno, não é conveniente a gente expressar assim, gente. Já pensou em cada prova você ficar contando essa quantidade de zeros? A maneira ideal de você expressar esse número é multiplicando por uma potência de 10. Então, na própria calculadora tem aqui, ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Lógico, porque o 19 está embaixo, então o expoente aqui o expoente é negativo. Então, você tem que a carga de cada elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. É uma carga muito pequena. Esse valor, gente, esse sinal do expoente só diz que o 10 a 19 está embaixo. Significa que esse 1,6 está sendo dividido por 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 no denominador, 19 vezes. Por isso que ficou aquela quantidade de zeros todas. Mas ele, na questão, ele já diz a carga de cada elétron. Então, embora não tenha sido dado essa fórmula para você, a carga total vai ser o número de elétrons vezes a carga de cada elétron. Tá? Então, essa fórmula aqui, se você estiver entendendo o assunto, você pode deduzir essa fórmula. Tá? Então, se você tiver 1, é 1 vezes a carga do primeiro de um elétron. 2, 2 vezes. 3, 3 vezes. 50, 50 vezes. Como é 10 elevado a 13, é um número muito grande, né? É 10 elevado a 13 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. É aqui que muita gente se batuca, porque esse 10 e esse 10 não estão juntos. Né? Então, ou você entende que 10 elevado a 13 está em cima, é 10 vezes 10 vezes 10, 13 vezes. Esse 10 aí vezes 1,6, né? Esse 10 elevado a 19 está embaixo, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 a 19. Ah, professor, mas por que você não ensina a regrinha? É muito mais fácil, porque não funciona. Não funciona, senão você tinha acertado. Quando você simplificar os 13 e 10 com 13 e 10 que está aqui embaixo, vai sobrar 6 10 embaixo. Então, vai sobrar 10 a sexta embaixo. Então, a maneira de eu dizer que ele está em cima vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ah, mas eu quero saber como é que eu faria pela regrinha. Ora, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui é a mesma coisa de você colocar 1,6 vezes 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a menos 19. Ah, professor, eu acho muito melhor assim. Se você tivesse acertado, seria bom. Aí você repete a base e soma os expoentes. Né? Por que você soma os expoentes? Porque você tem 13 e 10 em cima, tem 19 e 10 embaixo. Esse menos 6, 13 menos 19 dá menos 6, vai indicar que você tem 6, 10 embaixo. Então, quando você fizer essa multiplicação, você somando os expoentes, você vai encontrar 1,6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Beleza? Então está aqui, próxima questão. A próxima questão é bem complicada e não está no livro, tá? Não está no livro, está no seu caderno. Está no seu caderno quando a gente estudou soma vetorial. Beleza? Então, vamos colocar aqui a questão, tá? Vamos colocar aqui a questão. A questão vamos colocar aqui. E vamos colocar o desenho da figura, o desenho da figura, vamos colocar ela aqui embaixo, tá? E vamos fazer as interpretações necessárias, tá? Então eu vou colocar uma aqui do lado, tá? Para a gente fazer a primeira interpretação, tá certo? E vamos colocar uma aqui embaixo, tá? Para a gente fazer a segunda interpretação, beleza? Pronto. Bem, então veja o seguinte, vamos ler a questão, em primeiro lugar, né? E ver quais são as coisas importantes. Ele diz o seguinte, duas pequenas esferas metálicas idênticas, inicialmente neutras. Então, elas estão inicialmente neutras.
encontram suspensas por fios inextensíveis e isolantes. Tudo bem. Um jato de ar perpendicular ao plano da figura é lançado durante um certo intervalo de tempo sobre a esfera. Beleza. Observa-se então que elas ficam fortemente eletrizadas. Esse fortemente eletrizadas é muito importante. Após o sistema alcançar novamente o equilíbrio eletrostático. Gente, essa parte aqui é importante porque significa que ela inicialmente estava em equilíbrio eletrostático. A gente vai ver daqui a pouco. O que podemos afirmar sobre as tensões nos fios? Isso é uma pergunta. A outra pergunta é: estime o módulo, tá? A direção e o sentido, se houver, do vetor força eletrostática de interação entre as esferas. Ele não pediu a força resultante, tá? Então, vamos ver o primeiro equilíbrio eletrostático, tá? Se não vejamos, aqui a esfera, ela tem massa, tá? Ela é uma esfera metálica, ela tem massa. Então, ela tem uma força gravitacional. Então, você tem uma força gravitacional. Tá? Então, você tem um vetor força gravitacional. Lembre-se que a força gravitacional é uma grandeza vetorial. Para que ela esteja em equilíbrio, significa que você somando esse vetor com outro vetor tem que dar zero. Ora, só tem dois vetores aqui, um puxando para baixo e o outro que é a tração puxando para cima. Então, a gente viu a soma de vetores quando os vetores estão na mesma direção e sentidos opostos. Se eles tiverem o mesmo módulo, a soma é zero. Então, ela está em equilíbrio eletrostático. O que é equilíbrio? O equilíbrio, quando a pessoa está em equilíbrio de forças, ou a pessoa está parado, ou a pessoa está parada, ou está em movimento retilíneo uniforme, tá? Está sem aceleração, no caso, tá bom? Então, esse é o primeiro, porque ele diz aqui, ó, novamente, atinge novamente equilíbrio eletrostático. Porque acontece o seguinte, na hora que ela fica eletrizada, e vamos colocar eletrizado como sendo uma carga positiva, tá? Só por efeito. Assim, a maneira que ela ficou eletrizada, como o vento está passando, o vento não tem carga, então não é por contato. O vento não chegou perto e eletrizou por indução. Então, obviamente, o vento eletrizou por atrito. Como essas duas cargas têm o mesmo sinal, ou é negativo e negativo, ou é positivo e positivo. Estou botando positivo só para eu colocar aqui uma observação que vai haver uma força agora elétrica para cá. Então, esse sistema deixou de estar em equilíbrio, entendeu? Porque vai aparecer uma força elétrica para cá. Essa daqui também estava em equilíbrio, você tinha uma tração aqui, você tinha uma força gravitacional aqui para cima, mas apareceu esse cara aqui, que não tem nenhuma componente vertical. Ora, como é que você pode equilibrar? Você não tem como equilibrar, tá? Então, o que vai acontecer é que essas duas esferas vão se repelir. Como elas dizem que elas estão fortemente eletrizadas, vamos ver a nova situação. Então, como ela está presa num cordão, ela vai obedecer uma movimentação de uma circunferência. Então, ela vai vir mais ou menos aqui para cá. Vamos colocar aqui para cá. E esse daqui vai vir mais ou menos para cá, tá? Beleza? Mas vamos analisar um lado primeiro. Então, vamos ver aqui. Você tem a atração, vai ficar aqui assim, tá certo? Então, aqui você vai ter um vetor, uma força de tração. Já dá para notar que essa tração não é igual àquela tração anterior. Por quê? Porque você tem aqui uma força gravitacional, tá? Você tem uma força gravitacional, puxando aqui para baixo. Mas agora apareceu um outro vetor
que é uma soma vetorial. Essa soma vetorial vai ser o vetor força elétrica. Para que haja o equilíbrio, a soma dessas duas forças tem que dar exatamente a mesma direção da força de tração, ou seja, a resultante aqui dessas duas forças vai ser uma resultante que vai dar a mesma direção e o mesmo módulo e sentido oposto. Então, essa aqui é a minha força resultante. Como é que você calcula a força resultante? A força resultante, como aqui está, esses dois vetores são perpendiculares, a gente pode calcular por Pitágoras, né? Então, a força resultante vai ser a força gravitacional que já existia, tá? Mais a força elétrica. Ora, se você está somando mais um fator, mesmo que você tira anteriormente, você tinha aqui a força gravitacional era igual à atração, tá? Agora a gente tem que a atração é igual à força resultante. Só que essa força resultante aumentou, porque é a força gravitacional mais a força elétrica. Então, mesmo que você tire a raiz quadrada aqui, você vai ter a raiz quadrada, da força gravitacional mais a força elétrica que apareceu agora. Então, essa força aqui vai ser maior. Essa força FR, que vai ser, vamos botar um T' aqui, né? Que vai ser em módulo, tá? Em módulo igual a T', em módulo, tá? Igual a T', é maior do que T, tá certo? Por quê? Porque FR é essa soma aqui. E essa soma é maior do que a força que existia aqui, que era só gravitacional. Tá? Então, o que é que vai... A gente já pode responder a primeira pergunta. O que é que vai acontecer com a tensão no fio? Ele chama tensão, né? O que é que vai acontecer com a tensão no fio? A tensão vai aumentar. Tá? A tensão vai aumentar. Aumenta. Beleza? Então, isso aqui a gente já pode responder a primeira pergunta. A segunda pergunta, ele diz aqui, para você calcular o módulo, direção e o sentido. O módulo a gente não vai ter como calcular, se não vejamos, tá? Vamos ver por que a gente não consegue calcular o módulo, tá? Mas a direção e o sentido a gente vai conseguir calcular. O módulo, primeiro, esse cara vai estar na mesma condição. Esse cara vai estar exatamente na mesma condição. Então, você vai ter uma força elétrica que vai estar na direção horizontal. E aqui o sentido, você vai ter um sentido para a direita e o outro sentido para a esquerda. E nesse caso aqui é ação e reação. Então, você vai ter a força elétrica nos dois sentidos. Na bola da esquerda, o sentido da força elétrica é para a esquerda. Na bola da direita, o sentido da força elétrica é para a direita. Tá? Todos os dois têm força gravitacional. Tá? Então, todos os dois têm força gravitacional. Você vai ter uma força resultante aqui, tá? Do mesmo jeito. Uma força resultante aqui. Essa força resultante vai ser exatamente simétrico, tá? Vai ser igual à força resultante da minha tração, tá? Só que sentidos opostos. E agora ela está em equilíbrio eletrostático. Aqui a gente está chamando de T', tá? Está em equilíbrio eletrostático. Por que a gente não consegue calcular o módulo? Porque a gente não sabe a distância. Para calcular o módulo, a gente precisa da distância entre essas duas esferas, e a gente não tem esse valor. Porque se você for colocar na sua formulinha da lei de Coulomb, força é igual a constante elétrica, carga 1, carga 2, sobre a distância ao quadrado. Como você não sabe as cargas, tá? Mas você sabe que são iguais. Então, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q. Você sabe que as cargas são iguais.
Então a força, essa força elétrica, o módulo dela vai ser K vezes Q é Q ao quadrado, e a distância, que a gente não sabe o valor, D ao quadrado. Então você pode botar em função das cargas, que você não sabe o valor, então você coloca uma letra representando esse valor. Então você, representando dessa forma, você está dizendo, olha, na hora que você souber a carga e na hora que você souber a distância, aí eu consigo calcular, mas antes não. Beleza, gente? Então, espero que você tenha entendido e vamos para frente, tá? Então, aqui a gente está na prova e essa sétima questão é a aplicação da lei de Coulomb direto, tá? Então, você encontra no livro, eu não vou solucionar ela, tá? Não vou solucionar, porque aí já é demais, né, gente? Não vou solucionar ela, mas eu vou dizer onde é que está a formulinha. Então, você tem aqui ele mostra a força de interação, ele mostra como é que o cara calculou e tal, como é que ele chegou nessa formulinha que está aqui. Então, a formulinha é essa. Então, a página é a página 27. Então, você vai lá na página 27, anote aí no seu caderno. Você vai na página 27 e faz esse cálculo. E lembre-se, vai envolver potência de 10. Lembre-se que micro coulombs, micro, é igual a 10 a menos 6, tá? Beleza? Então, você vai na página 27 e você coloca aqui, a formulinha vai ser essa daqui. A lei de Coulomb, tá? A força é a constante elétrica vezes as cargas dividido pela distância ao quadrado, tá certo? Então, deixa eu colocar mais para cá. Opa, pronto aqui. Vamos subir aqui esse cara. E vamos para a próxima questão. Então, próxima questão, não é aqui não. A próxima questão, prova, está aqui. Agora, essa questão é muito legal. Essa questão é bem interessante, tá? E como envolve vetores e está no seu caderno, a diagonal do quadrado era para você saber como é que calcula a diagonal do quadrado, tá? Mas a gente, infelizmente, tem dificuldades na parte de... Eu vou botar aqui no meio porque é melhor, tá? E eu vou pegar agora só a fotografia do quadrado, tá? Só a fotografia do quadrado, tá? Esse quadrado de lado L, tá? Eu não sei quantos quadrados eu vou precisar, eu vou botar 2 aqui. Vou colocar um aqui e vou colocar o outro aqui do lado. Tá? Então vamos ler a questão. Lembre-se que você vai lidar com grandezas vetoriais. Então as somas vão envolver tudo que a gente viu na aula de soma de vetores, tá? Ele fala 3 partículas A, B e C tem cargas idênticas. Então isso é muito importante, essa informação, porque significa que elas se repelem. Porque se as cargas são idênticas, ou as 3 são negativas e têm o mesmo módulo de carga, ou as 3 são positivas e têm o mesmo módulo de carga. É isso que ele quis dizer. E ele falou que entre B e C, a força de intensidade é F. Então, veja, entre B e C é uma força de repulsão, tá? Força de repulsão, as cargas são idênticas, então, ou é mais com mais, ou é menos com menos, ela vai apontar em sentidos opostos. E ele chamou essa força de F. Tá? Ora, veja que você sabe a distância que é o lado do quadrado. Você sabe a distância em função de L. E as cargas vão ficar em função de Q. Tá? Então ele diz assim, determine a intensidade da força elétrica entre A e C. Ora, veja só, entre A e C, você sabe que a carga de A é a mesma carga de C. Beleza? Então, veja, você tem que pegar essa distância daqui para cá.
deixa eu botar outra cor aqui, você tem que pegar essa distância daqui para cá, que é a distância da diagonal de um quadrado. Ora, a diagonal de um quadrado, ela é oposta a um ângulo reto. Quando você tem um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é a sua hipotenusa. Tá? E agora você tem que decorar que quando você tem um quadrado, a diagonal do quadrado é L raiz de 2. Aqui é L, aqui é L, tudo é L, né? É um quadrado. Então vamos provar. H ao quadrado é igual a L ao quadrado, que é um lado ao quadrado, mais L ao quadrado. Elefante mais elefante é 2 elefantes. Então L ao quadrado mais L ao quadrado é 2L ao quadrado. Quando você tirar a raiz quadrada, fica a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Agora, você vai tirar do radical o 2, o L ao quadrado, tá? E vai deixar o 2. Né? Aqui existe uma multiplicação. Você pode simplesmente botar a raiz de 2 vezes L, ou L raiz de 2, tanto faz. Normalmente a gente bota a raiz de 2 vezes L. Embora, quando a gente tem a diagonal do quadrado, a gente sabe que a gente vai multiplicar a diagonal por L raiz de 2, tá? Então, a gente já sabe a distância. L é a raiz de 2. Mas L é a raiz de 2, tá? Mas vamos pegar essa aqui, porque vai ficar mais fácil de a gente calcular quando a gente botar na equação, tá? Então, qual é a intensidade? A intensidade da força, ora, a força vai ser K, Q1, Q2, sobre D ao quadrado. Tá? Então, a força vai ser K, como as cargas são iguais, Q vezes Q daqui ao quadrado, e a distância agora ficou L raiz de 2, eu vou botar raiz de 2 vezes L. Raiz de 2, deixa eu botar mais para baixo aqui, raiz de 2 vezes L ao quadrado. Então, quando você pegar isso aqui ao quadrado, você tem K vezes Q ao quadrado sobre raiz de 2 ao quadrado é 2. E L ao quadrado fica L ao quadrado. Agora veja o seguinte, o que é isso aqui, tá? E vamos chamar esse cara de F', tá? Porque ele deu o valor de F quando a distância é L. Então, o nosso F vai ser K vezes a carga, que são iguais, então Q vezes Q, daqui ao quadrado, sobre L ao quadrado, tá? Sobre a distância ao quadrado. Então, ele disse que entre B e C, a força é essa. Então, ele chamou de força essa força aqui, tá? Então, K, que é o quadrado sobre L ao quadrado, é o que eu estou chamando de F. Então, vê, esse cara daqui é K vezes Q ao quadrado sobre L ao quadrado. Portanto, é F, dividido por 2. Então, nosso F' vai ser F dividido por 2. Então, a gente calculou, em função de F, qual é a força de interação entre A e C. Deixa eu botar mais escuro, entre A e C. Então, aqui você tem C, você tem A. Agora, era de se esperar isso? Era de se esperar. Por que era de se esperar isso? Porque, veja, se você aumentou a distância em raiz de 2, a força vai cair pelo quadrado. Qual é o quadrado de raiz de 2? 2, então a força vai cair 2 vezes, tá? Se você aumenta a distância, a força diminui. Então, essa força vai ser F sobre 2, porque é a raiz de 2 ao quadrado. Então, quando você aumenta a distância, a força cai com o quadrado do aumento da distância. Então, aumentou a raiz de 2 vezes, ao quadrado ficou... a força vai diminuir, desculpa, gente. A força vai diminuir, desculpa, eu estou falando besteira. A força vai diminuir 2 vezes. Eu aumentei a distância, a força vai diminuir. Estava falando aumentar. A força vai diminuir 2 vezes. Tá? Agora vamos ver a segunda pergunta dele. Ele diz,
Qual a intensidade de direção em sentido da força resultante na partícula B? Na partícula B, você tem duas forças. Da interação entre A e B, que vai ser uma força de repulsão para cá, e vai ser F. Uma força de repulsão entre B e C. Por que vai ser F? Porque a distância é igual, as cargas são iguais. Então, se entre B e C a força é F, entre B e A a força também é F. Eu quero a resultante em cima de B. Então, eu vou ter mais uma força. Essa força vai ser entre B e C. E essa aqui vai ser entre B e A. Tá? Ora, como é que você vai calcular a força resultante? A força resultante você pode fazer pelo paralelogramo. Então, vai ser o negócio, vai dar aqui. E você puxa ela para cá. Então, aqui vai ser a sua força resultante. Tá? E qual vai ser o módulo da força resultante? Deixa eu puxar aqui para o lado. Tá? Qual vai ser o módulo da força resultante? Força resultante ao quadrado vai ser isso daqui. Lembre-se que FBC é igual a F. Lembre-se que FBA é igual a F. Então, dá F ao quadrado mais F ao quadrado. Se você tem elefante mais elefante, você tem dois elefantes. Então, a força resultante ao quadrado vai ser 2F ao quadrado. Você tirando a raiz quadrada, você tem a força resultante, a gente já viu isso, vai ficar a raiz de 2 vezes F. E aí a gente calculou a força resultante em B. Tá? A força resultante em B vai ser uma força maior. Por que vai ser uma força maior? Porque agora a gente tem duas forças atuando entre B e A e entre B e C. E agora, e por que não é só somar F mais F, 2F? Porque a gente está somando vetorialmente. Então, a gente está utilizando Pitágoras porque esse cara faz um ângulo de 90 graus. Tá? Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Então, eu posso aplicar Pitágoras direto, beleza? Bem, gente, chegando aqui na 9, a 9 é desafio. São 11 questões, eu só vou aproveitar 10. A 9 é desafio, certo? Então, deixa eu botar essas três questões, porque eu não vou comentar essas três questões, não. Eu vou deixar vocês acharem, tá? Senão eu estou fazendo o trabalho todinho por vocês, né? Vou deixar vocês acharem, tá? Então, aqui está a nona questão, que é desafio, beleza? Eu vou deixar agora, vou comentar a 11ª, porque eu só vou aproveitar 10. A nona vai ser um ponto extra, tá? Então, a 11ª, ele diz: a força de repulsão eletrostática entre duas cargas pontiformes de mesma natureza, pontiformes é porque ela pode se resumir a um ponto, tá? Separadas por uma distância r, tem a força de intensidade F. Se triplicarmos a distância, aí o que é que acontece com a força? E a força vai ser de repulsão ou de atração? Aí eu vou deixar isso aí com vocês. Agora, eu vou dar uma dica para você resolver a 10ª, tá? Pelo gráfico, esse cara aqui é 0,1. E pelo gráfico, esse cara aqui é 0,3. Veja, de 0,1 para 0,3, você aumentou 3 vezes. Então, o que é que vai acontecer com a força, tá? Então, eu vou deixar essa daqui vocês pensarem, porque na realidade a prova quem vai fazer são vocês, tá? Bem, vamos avaliar a prova de matemática, beleza? Então, vamos avaliar a prova de matemática. Ele diz: uma esfera metálica carregada com 16 coulombs é submetida a um processo que a cada segundo são retirados 2 coulombs, de forma contínua. Essa palavra contínua é importante porque significa que ela é porque eu estou aqui no PDF, por isso que ele não está aceitando.
desde o momento inicial até que ela fique totalmente neutra, ou seja, a carga dela fique zero, certo? Quanto tempo? Então você tem que pegar e criar uma equação do primeiro grau, tá? Então você vai criar uma equação do tipo y igual a x mais b. Tá? Ora, ela inicia com determinado valor. Esse cara é meu coeficiente linear. Ela inicia com determinado valor. E ele diz qual é a taxa. A taxa ele retira 2 a cada segundo. Então, esse vai ser o meu coeficiente angular. E ele fala em tempo. Então, meu x vai ser tempo. E, obviamente, meu y vai ser a quantidade de carga. Então, eu vou modificar a minha fórmula para isso aqui. Eu retiro 2 vezes 2 cargas a cada segundo, então eu multiplico por cada segundo, multiplico por t, e somo com 16. Pronto, encontrei minha equação do primeiro grau. Agora eu vou deixar você desenhar o gráfico, vou deixar você fazer o resto todo, tá, gente? Não vou fazer essa questão para você, não. Beleza? Já fiz até aqui. Esse daqui é o seu coeficiente angular, esse aqui é o seu coeficiente linear, tá certo? Aí você faz um gráfico de Q por T e vê como é que vai estar a reta e tal, beleza? Agora, eu vou te dar uma dica no seguinte aspecto. Vou te dar a dica no seguinte aspecto. Analisando a questão 2, tá? A questão complementar 2, ele pega, veja o seguinte. Primeiro vamos analisar esse cara aqui, tá? Ele diz o seguinte, abaixo temos 3 esferas, mais Q, menos Q e menos 4Q. Tá? E depois vamos ver a continuação da questão. Mas vamos analisar como é que estão as forças, se é de repulsão, se é de atração. Tá? E como é que a gente vai desenhar para ficar bem legal. Tá? Então, eu vou desenhar ela aqui. Veja o seguinte. Essa força entre mais Q e menos Q vai ser uma força de atração, tá? Eu estou querendo a força a partir de mais Q, tá? Então a força vai ser um vetor força para o lado direito, tá? Horizontal e tudo mais. Qual vai ser a intensidade dessa força? A força, numericamente, vai ser K, Q vezes Q, vai dar Q ao quadrado, sobre D ao quadrado. Então, a força entre essa carga Q aqui, essa mais Q aqui, e essa carga menos Q aqui. Agora, veja o que eu fiz. Agora eu quero a força entre a carga. Veja só, eu quero a força entre a carga mais Q e menos 4Q. Veja, F vai ser igual a K. Agora as cargas são diferentes, então eu não posso botar o quadrado, né? Eu tenho que botar Q vezes 4Q, concorda? Isso é tudo multiplicação. Sobre a distância ao quadrado. A distância é D mais D, né? 2D ao quadrado. Concorda? 2D ao quadrado. Então, veja, como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso dizer que é 4K, Q vezes Q eu posso dizer que é Q ao quadrado, sobre 2 ao quadrado é 4, vezes D ao quadrado. Ora, 4 eu corto com 4, vai ser o mesmo F, tá certo? Então, as duas forças são iguais. Porque, veja, eu aumentei a carga 4 vezes, mas eu aumentei a distância 2 vezes. Quando aumenta a distância 2 vezes, a força cai 4 vezes. E quando eu aumento somente uma das cargas 4 vezes, a força aumenta 4 vezes. Então, eu aumentei 4 vezes, diminui 4 vezes, ela ficou igual. Então, as duas forças são iguais. Agora, eu vou desenhar o vetor, tá? A gente já sabe que os vetores são iguais. Um é vermelho, se eu não me engano. Eu não tenho vermelho aqui? Tenho vermelho aqui. Um é vermelho. Então, eu vou desenhar um vetor aqui, vermelho, tá? Que vai ser a força entre essa carga e essa, tá? Essa carga e essa é a primeira. E nessa eu não vou mexer.
E vou desenhar outro vetor em preto. Em preto tá lasca, porque eu não posso desenhar em preto aqui, que não tem, né? Então eu vou desenhar amarelo, mas lá no gráfico vai estar em preto, que vai dar o mesmo módulo, o mesmo sentido, tá? Eu botei até aqui, por quê? Porque essa carga de 4Q, eu vou colocar ela para girar, tá? Então, desculpa, gente. Cadê? Essa carga de 4Q eu vou botar para girar e vou perguntar como é que fica o vetor em todos os instantes, tá? Em função do tempo, beleza? Aí é dose, você tem que chegar nessa equação, tá? Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar aqui num momento qualquer aqui, tá? Nesse momento qualquer, eu tenho esse vetor vermelho, esse vetor vermelho aqui, que vai continuar sendo sempre igual. E tem esse vetor preto aqui, agora eu posso desenhar de preto, né? E, logicamente, a força, a soma vetorial vai te dar um vetor, acho que eu botei verde lá. Acho que eu botei verde. Não sei, mas acho que eu botei verde. Mas vai ser um vetor por aqui assim, tá? Que eu posso fazer eu posso fazer pela lei do paralelogramo, tá certo? E, obviamente, essa força resultante eu posso calcular pela lei dos cossenos, tá? Como você tem a lei dos cossenos aí no seu caderno, eu vou mostrar apenas a animação, tá? Então, você tem aqui a primeira carga, você tem aqui a segunda carga e você tem um vetor aqui, tá? Força, que vem até aqui. Você tem a primeira carga com a segunda e você vai ter um vetor da mesma magnitude que está em preto, mas todos os vetores estão um em cima do outro, não dá para visualizar. E a soma vai ser esse em roxo, está em roxo, tá? A soma está em roxo, beleza? Então eu vou deixar agora ela se movimentar e vou dar uma parada aqui só para a gente analisar o ponto que a gente chegou. Entre essa carga e essa, o vetor força é esse vermelho. Entre essa carga e essa, a gente já viu que a força é igual, então é preto. E a soma vetorial é esse em roxo, tá? No gráfico, esse daqui em roxo é a soma dos dois vetores, tá? Aqui eu estou em vermelho, eu estou desenhando, não tem nada a ver com esse vetor aqui não, tá? Aqui eu estou desenhando o cosseno e essa linha preta aqui não tem nada a ver com esse vetor aqui não. Eu estou desenhando o seno, tá? O seno parte do zero e vai aumentando até chegar em 1. Quando ele chega aqui, o seno de 90 é 1, tá? E o cosseno, quando chega em 90, passa a ser zero e depois passa a ser negativo. Então, essa reta a gente vai esperar que se torne negativa. E já o seno, que vai ficar sempre para cima, a gente vai esperar que fique sempre positivo. Então, vamos deixar ela continuar. E a gente está vendo que o vetor resultante vai sempre diminuindo. Realmente, ele vai sempre caindo aqui, ó. Tá vendo? Ele vai sempre diminuindo. Até que eu tenha um vetor para a direita igual ao vetor para a esquerda, de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Qual é a soma? Zero. É isso que você viu, tá? Então, quando eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, eu não vou botar exatamente no mesmo sentido, não, porque senão fica todo mundo um em cima do outro, né? Vou botar um pouquinho de nada. Quando você tem na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor vermelho e o vetor preto, então a soma vetorial vai ser a soma. E realmente, ó, se eu pegar e chamar cada vetor de 1, tá? Eu vou ter que, como esse vetor roxo é a soma dos dois, aqui ó, tá 2, tá? Aqui tá exatamente 2, 1,7, 2. Esse valor é 2, tá? Bem, tá, não sei se está dando para ver, eu vou ver se eu dou um zoom aí. Esse valor aqui é 2, tá? Pronto, é 2. A soma dos dois, né? Uma outra posição interessante é quando ele fica aqui no meio. Ora, quando ele fica no meio, vai ser a diagonal do quadrado.
Quem é que lembra da diagonal do quadrado? Se esse cara é L, esse cara é L, é L raiz de 2. Se esse cara é 1, esse cara é 1 raiz de 2. Então vamos ver aqui, ó. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41, tá? 41. Então a gente está aqui, ó, 1,41, tá? Realmente. Então, está tudo em concordância com o que a gente está vendo. E a gente está vendo aqui a regra do paralelogramo, ou seja, a partir do final do preto, eu traço uma paralela ao vermelho. Aqui. E a partir do final do vermelho, eu traço uma paralela ao preto. Na intersecção dos dois é aonde vai me dar o vetor resultante, tá? Isso é que é a regra do paralelogramo e vai funcionar durante todo o processo, tá? Paralelo do preto, paralelo do vermelho, vai te dar o vetor resultante. Paralelo do preto, paralelo do vermelho, te dá o vetor resultante. Paralelo do preto, paralelo do vermelho, te dá o vetor resultante, vai dar até que chega aqui no mínimo valor que é 0, beleza? Agora, ele pede, aí eu vou deixar você pensar um pouco, vamos ler a questão, mas ainda vou deixar essa questão para você pensar, tá? Então, ele diz o seguinte, ele diz, abaixo nós temos 3 esferas idênticas, a primeira carregada com mais Q, a segunda carregada com menos Q e a terceira com menos 4Q, tá? As duas primeiras estão fixas e a terceira gira livremente no sentido anti-horário. Faltou dizer, obedecendo a semicircunferência, tá? Com o tempo, em torno de uma esfera. Não, eu botei em torno de uma esfera carregada positivamente. Não, a esfera carregada positivamente, não, a terceira esfera está carregada positivamente, mas ela vai obedecer um semicírculo, tá? Muito bem, levando-se em conta o instante inicial que as esferas estão de forma colinear, todo mundo apontando para o mesmo, dentro da mesma reta, a esfera mais negativa à direita da esfera carregada positivamente, e o momento final, onde as 3 esferas estão de forma colinear, na mesma linha reta, com a esfera mais negativa, a de menos 4Q, à esquerda da esfera positiva, determine 1. A situação onde a soma vetorial das forças eletrostáticas entre as esferas positivas e cada uma das esferas negativas é máxima. Foi colocado para você, tá? Foi colocado para você, entendeu? Aonde é que ela é máxima? Aonde é que ela é máxima? Aonde que a resultante é máxima? Tá? Então, veja no seu caderno veja no seu caderno aí, soma vetorial. 2. A situação que a soma vetorial das forças eletrostáticas entre a esfera positiva e cada uma das esferas negativas é mínima. Qual é o ponto que ela é mínima? E por quê? Qual é o ponto que ela é mínima? Que a soma vetorial é mínima. E por quê? Então, vou deixar você pensar aí, você deve saber. Terceiro, o instante onde o cálculo do módulo da força resultante pode ser calculado pelo teorema de Pitágoras. A gente viu ainda agora, né? Agora, a quarta é um desafio. Então, a quarta é um desafio, vale um ponto extra. Então, eu vou deixar para vocês resolverem, beleza? Com isso, a gente comentou a prova de física, comentou a prova de matemática. Eu espero que vocês finalizem aí a sua AT, tá? E eu vou deixar você agora ao som da Alexa, né?